E eu também me encontro muito feliz em poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez, né? Eu já estive aqui nessa cidade ministrando a palavra do Senhor em um outro ministério, mas aqui com os irmãos é a primeira vez. Nós nos encontramos lá em Cruzília e também agora no final de semana passado em Caxambu. Prazer rever o amado pastor. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Paloma, nossa irmã que eu me esqueci o nome. Pode chamar de Evinha. Ele nos fez o convite, né? Confiou no nosso ministério. É um prazer estar aqui com os irmãos, conhecendo essa igreja que vai morar no céu. Quero parabenizar os irmãos por isso que nós ouvimos aqui, né? Testemunhos edificantes. Eu tenho certeza que essa história de vida que essas irmãs contaram aqui, a grande maioria aqui passou por isso, né? Um dia pensaram em parar, um dia pensaram em desistir, mas as mãos do Senhor foi aonde a mão do homem não foi. As mãos de Deus foram lá e arrancaram os irmãos. Tudo é Deus, tudo é para Ele, tudo vem dele. E nós somos gratos a Deus por Ele nos permitir servir a Ele. Amém? Eu gostaria de meditar com os irmãos, lembrando também, irmãos, eu pedi para o pastor, para a irmã Brenda falar com o pastor. Nós, sempre quando a gente sai, levamos uma versículo 13, Levíticos, capítulo 6, e o versículo 13. Amém? Pode só baixar só um pouquinho, vai ficar maravilhoso. Também está comigo, né, como sempre, os irmãos que viram lá em Cruzília, viram em Caxambu, a minha esposa. É ela quem dirige para mim, viu? Os varão aí, a minha esposa que dirige. Arruma uma bênção dessa daí. Vocês parem de dirigir, deixa a esposa dirigir. Eu não ando de bicicleta, irmãos. A minha esposa que dirige para mim. Está aqui 2 das minhas 3 filhas. O Vitor, que é essa bênção que Deus tem colocado na nossa vida, né? É o meu genro que está aí louvando ao Senhor com o seu instrumento. Deus tem usado muito o Vitor. Nós também somos músicos lá da igreja, né, Vitor? Nós tocamos junto lá. O Vitor toca saxofone, eu toco contrabaixo pela misericórdia, um bocadinho assim, e a gente vai fazendo a obra do Senhor juntos aí. Deus tem nos abençoado com o Vitor. Amém? Leamos a palavra do Senhor. Eu vou ler a primeira vez, os irmãos vão ler depois junto comigo. O versículo 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A igreja no 3, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Sentai-vos, glorificando o Senhor. Curva a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração sentadinho mesmo. Pode sentar. Amado e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós entramos na Tua presença, ó Deus, para louvar e agradecer o Teu santo, bendito, glorioso nome, pois só Tu és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, pois Tu és o santo, Tu és o juiz de todas as causas. E eu quero louvar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, me coloca nas Tuas mãos, na total dependência do Senhor, como sempre, para pregar a Tua santa, rica, poderosa e inspirada palavra. Fala uma vez mais conosco, é o desejo do meu e do nosso coração. Em nome do Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, esse tema aqui, os irmãos escolheram, que nos passaram, eu gostaria já de pôr um tema nessa mensagem, que é mantenha-se aceso. Mantenha-se aceso. Quando nós entramos no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a palavra Pentateuco vem de penta, que é 5, teuco é a palavra Pentateuco. Quando nós lemos Levíticos, nós vamos ver que Levíticos, ele é um conjunto de regras, ou é um conjunto de leis, ele é um manual para um povo. Que povo é esse? Um povo a qual Deus escolheu, tirado do Egito com mão forte, que estava sendo escravizado. Deus nos promete uma casa, Deus promete uma cidade, Deus nos promete um lugar, aonde esse lugar manaria leite e mel. O Senhor os tira com mãos fortes do Egito, os fazem caminhar, uma caminhada que demoraria por volta de 3, 4 dias, uma semana, um pouco mais. Ela dura 40 anos, pois o povo no meio desse caminho peca ao Senhor, vão contra a vontade do Senhor, eles murmuram contra Deus, eles vão contra a vontade de Deus, fazem para si outros deuses, outras alianças, mas Deus, Ele é sempre bondoso, Ele é sempre maravilhoso, Ele é amoroso, e Ele ainda continua com a promessa de pé, dizendo para o povo que os colocaria em um lugar bom, em uma terra que mandaria leite e mel.
Mas quando nós vemos que Deus dá ordem a Moisés a construir o tabernáculo, era onde Deus queria habitar com a sua presença, aonde Deus queria realizar algo no meio do povo. Deus separa para si pessoas, e uma dessas pessoas que conduziria algo dentro do tabernáculo seriam os sacerdotes. Os sacerdotes teriam que ser da tribo de Levi, não é? Que organizariam tudo diante do templo. Deus passou as medidas do santuário, Deus passou a medida, né, aliás, do Santo dos Santos, passou a medida do átrio, passou a medida do lugar onde seria feito o holocausto. Tudo Deus fez questão de fazer organizado. O que eu amo em Deus é que Ele é organizado. O que eu mais gosto de ver na palavra do Senhor é que Deus, Ele é organizado, Ele gosta de organização. Quando nós nos preparamos para fazer algo para Deus, que nós nos posicionamos e nos organizamos, Deus, Ele tem prazer em abençoar o seu povo, porque Deus gosta de organização, Deus gosta de coisa muito bem feita, não é? E a palavra do Senhor diz que Deus faz questão de mandar que os artifícios fizessem ali coisas para dentro daquele lugar, fizesse o candelabro, fizesse a pia de bronze, fizesse alguns utensílios. Mas quando alguém chegava à tenda da consagração, onde que era feito o holocausto, onde Deus se manifestava, logo na frente tinha ali algo que chamava a atenção do povo, que era onde se era feito o holocausto. Ou seja, quando alguém pecava, quando alguém tinha que fazer sacrifícios pacíficos, ou algumas ofertas ao Senhor, era ali que se Deus recebia do povo. E quando nós vemos em Levíticos, quando Deus quer cumprir algo na vida desse povo, quando Deus quer exigir do povo algo tão serene, algo tão puro, Deus exige que o povo se consagre. E logicamente, quando Deus escolhera os sacerdotes da tribo de Levi para que executasse o serviço dentro do templo ou dentro do tabernáculo até então, era que o povo se consagrasse. O sacerdote tinha que se consagrar um ano, o sacerdote tinha que consagrar um ano, o sacerdote consagrava um ano para que se entrasse lá dentro. O que o sacerdote fazia? O sacerdote, eu chegava ali naquele lugar, levava para o sacerdote uma oferta. Quando eu pecava, fazia algo de errado, eu pegava uma oferta, seja ela uma ovelha, se eu tivesse uma aquisição melhor, se eu fosse muito pobrezinho, eu levava um pombo, mas eu tinha que levar até o sacerdote e falava para ele: está aqui minha oração, está aqui o meu pedido. Quando você for fazer meu pedido, fala para Deus que eu pequei, que eu quero o seu perdão. O que acontecia? Quando o sacerdote imolava aquela vítima, fazia aquele holocausto, naturalmente Deus passava e cobria o pecado. Cobria só o pecado, porque isso aqui tipificava Jesus lá na frente, que veio, tirou o pecado do mundo, lavou as nossas vestes, nos escreveu o nosso nome no livro da vida. É para lá que nós estamos. Cristo cumpriu então o sacrifício. Até então era um animal que deveria que morrer para que se tapasse ou se cobrisse o pecado. Mas enfim, isso fica para outro dia que nós voltar aqui. O que eu quero dividir com os irmãos, a porção que Deus colocou no nosso coração é essa. Quando Deus pede para que se organize isso, Deus logicamente está fazendo menção de dois sacerdotes que fizeram questão, tiveram a loucura de levantar um fogo estranho. Achava que o fogo vinha deles, achava que vinha do homem, pois achava que era da tribo e poderia fazer o que quisesse. Aí foram lá, tentaram acender o fogo estranho, e Deus fez o quê? Matou. Deus fez o quê? Acabou, exterminou, para que sirva de exemplo. Irmão, em nome de Jesus, fica tranquilo, Deus não vai deixar a obra dele ser envergonhada, Deus não vai deixar o nome dele ser envergonhado. Daqui a pouco Deus desce com ira, Deus faz alguma coisa, porque tem gente achando que pode conduzir o fogo, a graça, pode conduzir o culto, pode fazer alguma coisa de qualquer forma. Eu faço do meu jeito, é o meu jeito que vale, porque se eu não fizer ninguém faz, porque se eu não for no culto, o culto não acontece, porque se eu não estiver lá não tem palavra. Deus vai pôr alguém no seu devido lugar e mostrar que a honra é dele, a glória é dele, a exaltação é dele. Quem acende o fogo é Deus, quem derrama a graça é Deus, quem faz é Deus. Nós só somos instrumentos. Eu sei que entrou instrumentos aqui nessa noite de Deus, e Deus vai usá-los nesses últimos dias. E nós vemos que
Então o Senhor, Ele dá ordens ao livro de Levítico. Logicamente foi Moisés quem escreveu. Alguns acham que Levítico é um livro enfadonho, é um livro cansativo de se ler. Não é, irmãos. Ali há regras, há um conjunto de normas, de leis que eram para que Deus exigia, para que se ouvisse regra, para que se tivesse direção no culto, para que se o povo prestasse um culto. É logicamente que hoje, naturalmente, nós vemos nas nossas igrejas, por aí Deus tem nos dado a oportunidade de caminhar um pouquinho. Tem culto que é uma bagunça, o povo não presta atenção na palavra, o povo anda mais do que qualquer coisa dentro do culto. A hora que está cantando é uma bênção, na hora da palavra o povo anda, o povo corre, o povo faz o que tem que fazer, e é tudo na hora da palavra. Não presta atenção e não ora quando chega na igreja. Acabou-se. E Deus está dizendo para alguém: eu exijo ainda no meio do meu povo. Não adianta chegar na igreja e sentar aí nesse banco onde você está, sem orar, sem falar com Deus. Você vai prestar um culto xoxo. Primeiro, quando você chega na igreja, ajoelha na igreja, ora ao Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, sou nada, sou um caco, eu sou apenas uma oferta, recebe a minha adoração, porque eu preciso ouvi-lo, eu preciso sentir. Porque o que adianta vir na igreja e não sentir Deus? O que adianta vir na igreja e não ser tocado por Ele? O que adianta vir na igreja e não ser alimentado por Ele? Mas quando nós entramos na igreja, naquele portão tem ali em cima, e já sentimos a graça e falamos: Senhor, eu sou apenas um vaso, sou apenas nada, mas o Senhor é tudo. Nós já sentimos a presença dele no portão. Quando nós chega aqui, só assopra e o fogo pega. Não precisa de muita coisa. Eu sou daquela época que não precisava de muita coisa para acender fogo. Deus falava já no primeiro hino, mas tem gente que ainda chega atrasado no culto e não pega o primeiro hino, não pega a leitura da Bíblia, pega o culto meio do caminho, vai embora e acha ruim. O culto estava horrível, o culto estava ruim, o pregador estava vazio, o louvor. Para que esse negócio, ficar fazendo esse negócio com o leque aí na frente? Está vazio, está longe de Deus, porque não tem prestado um culto de reverência, de adoração ao Senhor. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: a minha casa é lugar de adoração. O culto ainda se tem que ter adoração, ainda se tem que ter reverência, ainda tem que ter santidade, e santidade ainda convém no meio da igreja. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? Amém, glória a Deus. O holocausto, ou seja, onde se sacrificava essa oferta, em Levíticos, esse altar era onde se oferecia esses sacrifícios de pecado, aquele que pecou, porque o que está escrito é aquilo: toda alma que pecar, essa morrerá. Era isso que o homem deveria acontecer com ele quando ele pecasse. Segundo a justiça de Deus, segundo a sua santidade, o homem deveria morrer, mas o amor sempre falou mais alto. Deus, com a sua graça, sempre quis trazer o homem para perto de si. Isso é maravilhoso, porque notoriamente quando nós pecamos, o inimigo vai apontar o dedo na sua cara e falar: você tem que morrer. Quando nós erramos, naturalmente ele aponta a nossa vida para Deus e fala: estava cantando ontem e hoje pecou. A sua justiça diz que ele tem que morrer. Lá atrás, a sua ira, a sua justiça fala que ela pecou e agora ela tem que morrer. Aí entra alguém em cena, meu Deus, que despiu-se da sua glória. Aleluia. Bate na mesa, permita-me, dizendo assim: já paguei, não vai morrer não. Já cumpri tudo. A sentença sua era de morte, mas Jesus pagou a sua dívida. Todas as vezes que nós pecamos, falhamos, a lei de Deus, a regra era: morre. Mas o amor um dia gritou naquela cruz: Pai, está consumado. Ai, que ovação de Aramai. Mas voltamos para cá. A palavra do Senhor nos diz que ali se fazia algo tão importante, e ninguém que quisesse entrar ali dentro, que não fosse da tribo de Levi, poderia entrar. Ninguém que quisesse: mas Deus, eu preciso chegar até lá. Não, mas não tinha direito, porque não era da tribo de Levi, não poderia exercer essa função. Mas um dia o véu do templo se rasgou. Era só para o pastor hoje estar aqui fazendo culto e nós tudo lá fora. O pastor estaria intercedendo por todos, mas não. Jesus fez questão
O véu do tempo rasgou-se de alto a baixo. É por isso que quando nós louvamos, como os irmãos louvaram, esses testemunhos que nós ouvimos aqui, não é só o pastor que sente mais agora, todos nós sentimos a graça. É por isso que você fala em língua quando você sente a graça de Deus. É por isso que você levanta a mão e glorifica a Deus quando a palavra vai de frente ao seu pecado, ao seu coração. Você fala: Deus, mas eu estou aqui, eu te exalto, porque o véu do templo rasgou e Deus te deu o direito de entrar aqui dentro hoje no Santo do Santo, aonde a presença dele está, aonde ele impera, aonde ele reina, aonde ele habita, para dizer para você: pode adorar, porque eu recebo hoje a sua adoração, pode pedir o seu perdão, porque hoje eu te perdoo, pode falar comigo que hoje eu te respondo. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, se eu tenho algumas dúvidas, alguma interrogação, mas Deus está dizendo para alguém: pode falar comigo que eu estou te escutando hoje. Eu fiz questão de chegar primeiro que você, eu estou aqui esperando você falar alguma coisa. Eu não sei o que você trouxe para falar com Deus, mas se eu fosse você, eu falaria algo para ele nessa noite. Eu lhe faço uma pergunta e você responde para si mesmo: o que você veio trazer para Deus hoje? Eu vou repetir a fala da nossa irmã. Você veio ver o pregador lá de Lamborghini para... Eu sou nada não, varão. Mas se você veio ver Jesus Cristo, eu pude sentir aqui.